Imagina que você é um turista que está caminhando por uma das mais belas praias da Austrália, quando você avista de longe um homem vestindo roupas totalmente inapropriadas para uma praia. Ele tá com um terno preto, um sapato social e o cabelo muito bem arrumado. Você percebe que esse homem ele tá sentado ali próximo das pedras que estão na areia e você resolve se aproximar para ver o que tá acontecendo. Quando você chega perto, você percebe que o homem está simplesmente morto. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um dos maiores mistérios criminais que existem. Em 1º de dezembro de 1948, em Somerton, na Austrália, uma pessoa encontra o corpo de um homem com terno, sapato social, o cabelo muito bem arrumado, e a polícia é chamada pra poder investigar o caso. Quando a polícia chegou ali na praia pra poder ver o que estava acontecendo, eles isolaram o local e perceberam que não tinha sinais de luta, não tinha sangue no local e nem sinais de afogamento, o que era muito bizarro. Parecia que aquele homem simplesmente tinha sentado ali e perdido a sua vida de uma maneira muito bizarra. Bom, a polícia procurou documentos, relógio, qualquer coisa que pudesse identificar o homem. Inclusive, a polícia achou muito esquisito o fato dele não estar usando um chapéu, porque naquela época era quase que obrigatório que todos os homens usassem chapéu e ele não estava usando. Então a polícia achou aquilo um pouco bizarro. A busca não foi bem sucedida, eles não encontraram nada que identificasse o homem. Ele foi levado até o necrotério para que pudessem descobrir do que ele tinha morrido, já que ele não tinha nenhuma marca de tiro, de luta, de afogamento. E aí levaram ele para poder fazer uma necrópsia. Ao remover as roupas do homem, eles notaram mais coisas tidas como, no mínimo, estranhas. O sapato dele estava super bem engraxado, o que mostrava que ele provavelmente não caminhou pela praia, não estava sujo de areia por cima, sabe? Só por baixo. Eles notaram também que nas roupas dele não tinham etiquetas, então todas as etiquetas tinham sido retiradas de maneira cuidadosa. Então, além deles não conseguirem identificar o homem, eles não conseguiriam identificar de onde que vinham aquelas roupas, porque eles poderiam seguir uma linha de investigação, né, ao saber aonde ele teria comprado aquelas roupas, mas nem isso eles tinham como identificar. O homem aparentava ter entre 40 e 45 anos, ele tinha músculos tonificados, uma aparência saudável de quem se cuidava, tanto na alimentação quanto em exercícios físicos. Ele tinha o cabelo castanho claro e, como eu disse antes, o cabelo dele estava impecável, perfeitamente penteado, o que mostrava que ele não lutou com ninguém e nem se afogou e nem nada do tipo. Foi quando eles abriram o corpo desse homem que eles tiveram uma surpresa. Os órgãos dele estavam todos danificados, no estômago tinha restos de um pastel de carne, o baço e o fígado dele estavam inchados, os vasos cerebrais estavam dilatadíssimos, o sangue estava espesso, né, estava grosso, e também ele estava com sangramentos internos nos rins e no estômago. E o médico legista chegou à conclusão de que ele teria sido envenenado. Porém, não foi achado nenhum resquício desse veneno no corpo dele. E aí a polícia chegou num beco sem saída. Não tinha identidade, eles não tinham como identificar qual era o veneno para poder seguir uma linha de raciocínio de onde esse veneno foi comprado. As roupas dele não tinham nenhum tipo de etiqueta para saber de onde elas vieram. Então a polícia resolveu seguir a seguinte linha de raciocínio. Bom, esse homem, ele era recém-chegado na cidade, porque ninguém parecia conhecê-lo. Mas ele não tinha bagagem, não tinha documento, então ele só pode ter vindo da estação de trem. Então a polícia foi até a estação de trem e começou a revisar os guarda-volumes. Foi aí que no dia 14 de janeiro de 1949, a polícia achou uma mala que não tinha dono ali no guarda-volumes, que era uma mala marrom, então eles acharam que poderia pertencer a esse homem desconhecido. Eles descobriram que essa mala, ela foi deixada ali no dia anterior à morte do homem. E ao levarem a mala para a delegacia para poder ver o que tinha dentro, eles acharam roupas de homem sem etiquetas, igual as que o homem vestia, um pincel de estêncil, que geralmente é usado por marinheiros e operários portuários, itens de higiene pessoal e um carretel de barbante laranja que era idêntico ao usado para poder reparar um probleminha que tinha ali na barra da calça dele, pelo lado de dentro. Então ele tinha usado esse mesmo barbante. E aí a polícia teve certeza que aquela mala pertencia a ele. Só que como não tinha uma identificação nem nele, nem na mala, e ninguém tinha reportado um desaparecimento, então a polícia deixou aquele caso de lado. Meses depois, reavaliando ali as coisas do homem, eles acharam um bolso secreto que ficava pelo lado de dentro da calça dele, e dentro desse bolso tinha um papel dobrado minusculamente, e nesse papel estava escrito somente as palavras Taman
Schultz. Acontece que um dos investigadores reconheceu aquelas palavras como sendo as últimas de um livro que era muito famoso, chamado Rubaiyat. E essas duas palavras eram de origem persa, que significava acabado ou terminado. A polícia, ela lançou um apelo público para que as pessoas que tivessem a informação de algo a respeito desse livro entrassem em contato, porque esse papel, ele era a última página desse livro, arrancada e dobrada. Então a polícia pensou, ué, se alguém souber alguma coisa, se alguém encontrar um livro que tá faltando a última página, entra em contato com a gente pra gente poder ter alguma pista. Agora acontece algo muito bizarro. Chegou um homem na delegacia com o livro Rubaiyat. Ele disse que encontrou esse livro no banco de trás do carro dele. O carro, ele tava destrancado, estava estacionado nas ruas de Adelaide, justamente na semana em que o corpo apareceu na praia. Então, aparentemente, alguém colocou aquele livro dentro do carro desse homem, no banco de trás, e ele levou até a polícia. Quando a polícia abriu esse livro, ela viu que realmente estava faltando a última página, e quando eles encaixaram ali o papel que eles acharam dentro do bolso do homem morto, eles viram que encaixava perfeitamente todos os rasgos, e aí eles tiveram certeza que essa página pertencia a esse livro específico. Bom, eles resolveram então que iriam investigar, né, o livro para saber mais sobre a quem ele pertencia. Lá dentro, eles encontraram um número de telefone e um código muito bizarro que nenhum deles conseguiu resolver. A Marinha Australiana foi chamada e eles não conseguiram identificar o código. A inteligência britânica e a CIA também foram chamados e nenhum dos dois também conseguiu reconhecer o código. E aí eles deixaram esse código de lado por enquanto e foram atrás do número de telefone encontrado no livro. O número de telefone levou até uma mulher chamada Jo Thompson. E a Jo, ela morava bem próxima à praia de Somerton, que foi onde o corpo desse homem foi encontrado. Foram até a casa dela pra poder, né, conversar com ela, ver se ela dava alguma pista pra polícia. E aí eles contaram toda a história e ela disse que não conhecia aquele homem. Só que eles mostraram um busto feito dele pra ver se ela reconhecia ou não esse homem. Os investigadores contam que ela ficou pálida e até cambaleou pra trás e ficou meio que passando mal. E eles precisaram segurar a mulher porque ela ia cair. E eles falaram, e aí, você reconhece então esse homem? E ela disse que não. E ela ficou negando até o fim que ela conhecia esse homem. Mas eles disseram que era visível que ela conhecia, pela forma que ela reagiu. Os investigadores contaram pra ela sobre o livro Rubaiyat, que foi encontrado e que o papel encontrado na roupa dele batia com aquele livro. E aí ela disse que há alguns anos ela tinha presenteado um ex-oficial da Marinha que trabalhava com ela com um exemplar daquele livro. E o nome dele era Alf Boxall. A polícia ficou toda feliz, achando que tinha identificado o homem morto na praia e foram atrás de informações sobre esse ex-oficial chamado Alf. Só que o Alf, ele estava vivo e ele foi encontrado em Sydney, vivendo a vida dele tranquilamente. Inclusive, ele ainda tinha a cópia do livro que a Jo tinha dado pra ele e o livro dele estava intacto. Então não era o mesmo livro achado dentro do carro do outro homem lá. E aí começou a surgir um monte de teorias ali com a polícia, que foi a seguinte. Bom, esse homem, ele era muito misterioso. Ele aparentemente mantinha sua identidade em segredo e usava esse livro Rubaiyat para poder se identificar através de códigos. Eu disse pra vocês que a polícia achou códigos ali dentro do livro que eles não conseguiram identificar. E aí eles pensaram o seguinte, bom, e se os espiões da mesma rede dele, que eles não sabiam, não faziam ideia de que rede que era essa, usam esse livro específico para poder se comunicar? E se esse código, ele é um código baseado justamente em alguma parte desse livro, e tanto esse ex-oficial da Marinha, o Alf, quanto a Jo, eles faziam parte dessa rede do homem encontrado na praia, e por isso a Jo teria reconhecido ele, e eles usavam esse livro para se comunicar de uma maneira que ninguém mais entendesse, por isso que cada um deles tinha uma cópia do livro, e a Jo não poderia falar sobre o homem morto, porque eles tinham alguma coisa ali de segredo que deveria ser negado que você conhece a pessoa, se algo acontecesse. O que mais deu força para essa teoria é que ali em Adelaide tinham muitas instalações militares, e o homem foi encontrado na praia justamente que tinha uma instalação militar muito próxima. Também tem o fato das etiquetas terem sido cortadas da roupa dele, o veneno não ser identificável, então era tudo muito na vibe de espionagem. Então a polícia começou a acreditar firmemente nessa teoria. Provavelmente esse homem morto na praia, ou ele tinha sido morto pelos inimigos em uma missão, ou ele foi morto pelo próprio grupo dele ali de espionagem, porque ele traiu, ele desertou, alguma coisa aconteceu e eles
mataram ele de maneira limpa, né, indetectável. No caso, seria esse veneno que a polícia não sabe nem que veneno que era esse. E como vocês podem imaginar, esse caso se tornou uma obsessão para os investigadores ali da região, inclusive para escritores, para jornalistas, toda uma galera queria saber o que tinha acontecido com esse homem e quem era esse homem. Até que em 2022 teve uma atualização nesse caso. Um professor chamado Derek Abbott, da Universidade de Adelaide, ele pegou um fio de cabelo desse homem, né, que tinha sido preservado, e junto com uma genealogista muito importante ali da universidade, eles resolveram mapear o código genético desse homem para saber se ele tinha algum parente ou alguma coisa relacionada ao DNA dele. Essa análise levou até uma árvore genealógica e o DNA de um homem chamado Carl Weber. O Carl, ele era engenheiro e eletricista, e ele nasceu em 1905, só que quando foi na década de 40, o Carl simplesmente desapareceu, evaporou, e ninguém nunca achou o corpo dele, ninguém nunca soube do paradeiro dele. E a esposa dele tinha se mudado para Adelaide um pouco antes dele desaparecer. Só que assim, a esposa dele, a essa altura, já tinha falecido, então não tinha como a polícia falar com ela e confirmar se realmente aquele era o Carl. Por que o Carl foi parar em Adelaide, numa praia, com aquelas roupas? Se o Carl tinha tirado a própria vida, ou se o Carl tinha sido eliminado por inimigos, ou até mesmo por parceiro da possível agência secreta que ele trabalhava. E aí só deixou a polícia com mais perguntas do que respostas, porque simplesmente não tinha pra quem perguntar quem era o Carl e por que ele morreu de uma maneira muito estranha e com aqueles códigos e... enfim, a polícia só ficou mais confusa com aquela situação. E agora vem várias curiosidades a respeito desse caso que deixa a gente mais intrigada do que com respostas, pra ser bem sincera. A polícia descobriu que a Jo Thompson, que foi aquela mulher que quase desmaiou quando viu o retrato do cara morto, ela teve um filho, o Robin. E o Robin, ele tinha características físicas extremamente semelhantes ao do homem morto na praia. Ele tinha um formato de orelha muito peculiar, igual ao do homem morto, e também tinha a falta de incisivos, dos dentes incisivos, que era uma falha genética, o que indicava que ele poderia sim ser filho biológico do homem morto na praia. Ou seja, a Jo, ela teve um filho com esse homem morto e ela com certeza reconheceu ele ali, passou mal, mas não poderia falar nada por ela ser uma agente assim como ele. Wolf Boxer, que foi quem a polícia achava que era um homem morto, mas encontrou ele vivo depois, no livro que ele ganhou, o Rubaiyat que ele ganhou da Jo, tinha uma dedicatória, e no livro que o homem morto deixou ali num carro, tinha o número da Jo. Então a polícia começou a suspeitar mais ainda que eles três faziam parte da mesma agência secreta, porque isso era uma ligação entre os três, então só deixou a polícia mais desconfiada de que os três participavam de algo juntos. Como eu disse pra vocês, a praia ali de Somerton ficava muito perto de uma instalação militar, e eles acreditam que o corpo do Carl, que é o homem morto, foi encontrado ali justamente para não chamar muita atenção, porque naquela área, por ser uma área militar, ela não era muito vigiada pelo governo, além dos militares, então eles poderiam muito bem descartar o corpo dele ali sem que ninguém visse. Quanto ao veneno usado, os especialistas de hoje em dia, eles desconfiam que era um veneno chamado digitalina. A digitalina, em pequenas doses, ela era usada para tratar problemas de coração, mas em grandes doses ela poderia levar a pessoa à morte, e naquela época não tinha nenhum teste que detectasse a presença daquele veneno, então seria impossível eles detectarem mesmo que aquele homem tinha morrido com uma dose alta da digitalina. E de novo, a respeito desse livro, a polícia descobriu que essa edição específica do livro do homem morto e do outro ex-marinheiro era de uma edição limitadíssima, na qual foram impressas apenas algumas cópias, o que levantou mais ainda a suspeita de que esse livro, essa edição específica e tudo mais, era usado para a comunicação dos espiões. Dentro da mala do homem morto foi encontrado um fio de cobre muito específico, que ele é usado dentro de dispositivos eletrônicos portáteis da época, o que só levantava mais as suspeitas de que era um dispositivo usado pelos espiões para se comunicar, e que ele poderia ser um espião, e aquele fio de cobre pertencia a esse dispositivo. O legista, ele percebeu que os dedos dos pés desse homem morto, eles eram achatados e tinham um formato meio esquisito, e que aquilo era muito comum em militares que usavam sapatos apertados e que ficavam muito tempo em pé. Segundo ele, esses militares, eles ficavam com um formato muito semelhante àquele, que eram os dedos achatados, por conta de ficar em pé por muito tempo, o que só levantava mais suspeitas que esse homem, ele era militar
muito provavelmente da Marinha, de qual país não sabemos, que além de toda essa loucura aí de espionagem, também tinha o fato do pincel, que eu disse pra vocês, que era muito usado por marinheiros e mais especificamente marinheiros militares. E assim, gente, há quem desconfie que esse papelzinho que foi encontrado, que era a última página do livro, que significava terminado ou acabado, pode ser tanto uma mensagem dos inimigos dele dizendo pra outros inimigos, tipo assim, olha, missão finalizada, a gente tirou a vida dele, tá tudo bem, era um recado dentro da roupa dele. Ou até espiões inimigos dizendo assim, olha, a gente finalizou ele, viu? Então a gente tá sabendo de alguma coisa. Era um recado pra alguém. Só que tem gente que acredita que foi o recado dele mesmo, dizendo que ele tirou a sua própria vida, ele finalizou tudo, ele acabou tudo. Então não se sabe, né? Não tem como ter essa resposta. Mas todo mundo acredita que foi um recado. Pode ser tanto dele para outras pessoas, da mesma agência dele dizendo que finalizou ele, ou da agência inimiga dizendo que finalizou ele, ninguém sabe. E isso continua sendo um mistério gigantesco. Que inspirou vários livros, vários romances policiais e coisas de espionagem. Porque, gente, é muito bizarro. E a gente vê o tanto que a espionagem, ela é muito bem organizada, né? Então, tipo assim, você faz parte da mesma agência, mas se ele foi encontrado, você vai ter que negar até a morte, que conhece ele, que faz parte de alguma coisa. E a gente viu isso acontecer com a pobre da Jo, né, que ela claramente identificou o homem, mas teve que negar até a morte que conhecia ele. E provavelmente o filho dela, inclusive, era filho dele, então é muito bizarro e muito misterioso. Me conta aqui nos comentários as teorias de vocês, que eu quero muito saber. Eu sei que vocês devem ter várias teorias. Me conta também se vocês já tinham ouvido falar desse caso ou não. Me dê sugestões de vídeos que vocês querem ver. Eu tô trazendo temas que eu me interesso sobre, mas se vocês quiserem saber temas específicos, me fala aqui que eu trago pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok. E a gente se vê num próximo vídeo.